As pessoas não vão fazer essa porra chutando, Faz isso Vou fazer. Tá, deixa eu gravar. Fala aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito aqui, por favor, vai lá e se inscreve logo, tá? Ativa o sininho das notificações pra você ficar por dentro dos vídeos novos. E também segue a gente lá no Instagram, por favor, porque a gente tá cheio de dica lá toda vez, todo dia nos stories, tá? E também nós temos enquetes perguntando o que vocês querem ver de conteúdo lá e aqui também. Compartilha com seus amigos, familiares, a galera toda que quer aprender inglês. Afinal de contas, como eu sempre digo, esse é o nosso objetivo aqui. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, mais um assunto polêmico, que é a questão da tradução literal. Pesado? Mas antes, como sempre, roda a vinheta. Como eu disse, é um assunto meio polêmico. Então hoje eu vou te dar 3 motivos pelos quais você não deve traduzir as coisas ao pé da letra, literalmente. Quase que não é ao pé da letra. Então hoje eu vou te dar 3 motivos para você não traduzir as coisas ao pé da letra, literalmente, palavra por palavra, ok? E o motivo number 1 é... Cara, uma mesma palavra pode ter um significado diferente dependendo do contexto. Sim, uma mesma palavra ela pode, ser traduzida de uma forma diferente dependendo do contexto. Então tem muito mais a ver com interpretação do que uma tradução em si literal daquela palavra. Por exemplo, hard. Hard a gente aprende como algo difícil. Porém, pode ser algo que você faça arduamente, sabe? Aquele trabalhar com afinco. Por exemplo, como difícil, né? Learning English is not hard. Learning English is not hard. Então, aprender inglês não é difícil. E aí, nós temos hard como difícil. Porém, preste atenção nesse segundo exemplo. You have to study hard. You have to study hard. Se você traduzir literalmente, como você aprendeu lá que hard é difícil, vai ficar tipo, você tem que estudar difícil. Bom, não vai fazer muito sentido, né? E na verdade, o que eu quero dizer é que você tem que estudar duro, você tem que estudar com afinco, sabe? Você tem que estudar bastante mesmo. Então, you have to study hard. Então, como você pode ver, o que eu falei é verdade. Se você traduzir sempre a palavra, no caso, fora de um contexto, você pode aí cair numa roubada. Outro exemplo muito famoso é work. Work. Todo mundo sabe que work é trabalhar. Todo mundo já ouviu essa palavra alguma vez na vida. Então, por exemplo, I work at a drugstore. I work at a drugstore. Eu trabalho numa farmácia. Perfeito, lindo e maravilhoso. Mas imagina a seguinte situação. My phone is not working. My phone is not working. Meu telefone não tá trabalhando. Vai ficar meio esquisito, né? Porque o work, ele também significa funcionar. Então, my phone is not working significa meu telefone não tá funcionando. Tá vendo como é que são as coisas? E aí, se você traduzir sempre essa palavra sem ter um contexto, você pode cair nessa cilada e acabar não entendendo muito bem aquela frase. Como a gente tem close, que significa fechar, mas também significa perto, ou pode significar ser íntimo de alguém. Por exemplo, we are very close. Nós somos muito próximos, muito íntimos. Então, cuidado com essa tradução. Lembrando, é melhor você interpretar o contexto, ter noção do que está querendo ali aquela frase transmitir de fato. Motivo number 2. Na verdade, a tradução tem muito também a ver com o jeito com que você fala, que você se expressa, né? Como eu disse, é mais uma interpretação. Porque, na verdade, uma língua, quando a gente vai ver, estudar essa língua, a gente faz associações do que aquilo ali tem a ver com o nosso cotidiano, com a nossa realidade. Como assim? Por exemplo, todo mundo sabe que how are you, é como você está. E entrando já nisso, também pode ser você tá bem, dependendo de como a pessoa fala. E nós temos uma variável, aí. Nós temos mais de uma, na verdade. Mas, por exemplo, how are you doing? Também
também é uma forma de perguntar como é que essa pessoa tá. E se você traduzir ao pé da letra, imagina um How are you doing? Como você está fazendo? Não vai fazer o menor sentido. Então você acaba adaptando aquilo ali à sua realidade. Então, como você tá? Você tá bem? Como é que estão indo as coisas? Como é que você tá indo? Então, na verdade, tem muito a ver com essa associação que você faz. E a gente vê isso muito claramente em expressões também. Por exemplo, se você vira e fala assim, cara, isso não faz meu tipo. E aí você tenta traduzir para o inglês, pode ser que te dê um bug. E eles têm uma frase que fala isso, que é tipo, it's not my cup of tea. It's not my cup of tea. Não é a minha xícara de chá. E aí você olha no primeiro momento e fica, oi? It's not my cup of tea é uma expressão e significa exatamente isso. Não faz meu tipo, eu não curto, ok? Então, tem muito mais a ver com a associação do que uma tradução literal que vocês estão vendo que vai dar ruim, né? Motivo number 3, que é o último, mas não menos importante. A língua, ela é diferente, óbvio. O inglês é diferente do português. Portanto, né, quando a gente vive aquela língua ali, a gente acaba vendo que eles se expressam de formas diferentes. Eles têm modos diferentes de falar, né, de expressar sentimentos e, enfim, qualquer coisa. Então, por exemplo, se eu falo para vocês a frase I had a really good time yesterday. I had a really good time yesterday. Se você está tentando traduzir isso ao pé da letra, vai dar ruim. Por quê? Você vai falar assim, eu tive um tempo bom ontem. Não vai fazer muito sentido. Por quê? Eles usam essa frase para falar que eles se divertiram, por exemplo. Então, se a gente foi para algum lugar, fez alguma coisa, eu falo para você, oh, thank you, I had a really good time yesterday. Eu quis dizer que eu me diverti muito ontem. Então, cuidado, né, com essas traduções literais. É muito mais importante você virar e falar assim, poxa, entendi o contexto geral, entendi a mensagem, o que ele quis dizer, do que você ficar pirando, tentando encontrar um motivo, uma razão, uma tradução certa para aquilo. É outra língua, gente. Então a gente só faz essa associação. Ele deve estar querendo falar isso daqui. E é isso. Isso acaba simplificando a sua vida e você consegue aprender com muito mais facilidade, porque você desencana dessa tradução literal e as coisas fluem naturalmente. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas, e não se esquece, por favor, de curtir, deixar seu joinha aqui, seu comentário, que é muito importante pra gente. Espero que vocês tenham gostado, and see you!